por conta do comportamento. Então, o segundo sentido acabou assumindo o lugar do primeiro. Acabou assumindo o lugar. Então, existem algumas palavras que nós interpretamos hoje que não é o que o autor bíblico ele disse exatamente daquela maneira. Porque, por exemplo, quando nós dizemos na atualidade que a mulher tem que ser submissa ao marido, as irmãs dão um pulo dessa altura, irmão. Não, tem que se sujeitar ao marido em tudo. Não, pera lá, aqui não. A mulher já pula longe. A verdade não é como o autor ele está mencionando, o que Paulo ele está querendo dizer, mas como nós compreendemos isso. Esse é o nosso problema. Então essas palavras elas foram mal interpretadas ao longo dos anos, de modo que as duas por si só despertam desconforto e indignação ao serem mencionadas. A palavra liderança dentro do casamento tem sido entendida por muitos maridos como um cheque em branco para o desenvolvimento de um sistema tirânico dentro do governo familiar. Muitos homens usam essas palavras para liberar o ditador contido em seu coração. Os que assim fazem acham que liderança significa ter o direito a uma espécie de monarquia inquestionável no casamento. Sendo assim, não precisa dar satisfações ou prestar conta a ninguém. Por outro lado, esposas ouvem a palavra submissão e arrepia-se, pois entende que submissão é sinônimo de opressão, de uma imposição tirânica sobre ela. Em vista das profundas cicatrizes causadas pelo mau uso dessas palavras, submissão e liderança no casamento, são princípios, submissão e liderança no casamento, são princípios que deixaram de ser praticados, ensinado ou considerado. Qual é a consequência disso? Desordem, discussão e caos tem sido resultado da ausência do cumprimento dos papéis. O marido assumiu o seu e a mulher assumiu o seu. Infelizmente, maridos e esposas não atentam aos adjetivos que devem qualificar ambos os termos. Se prestarmos atenção, veremos que a liderança do marido deve ser amorosa, enquanto a submissão da esposa, respeitosa. Se amor e respeito forem o alvo de cada uma das partes no casamento, este desfrutará de felicidade e harmonia tão desejada. E acima de tudo, Deus, ele será glorificado. Agora nós vamos dar alguns exemplos da submissão respeitosa e da liderança amorosa. Vamos começar pelas irmãs. Exemplo de submissão respeitosa da esposa. Submissão, irmão, significa literalmente alinhamento. O significado da palavra submissão é alinhamento. A palavra original foi um termo militar com a ideia de alinhar-se, como no caso de fileiras de soldado atrás do seu comandante. Não é isso que Deus diz lá no livro do Gênesis, no capítulo 2? Ele diz que faria uma mulher, ele daria ao homem uma mulher e ela seria sua auxiliadora. Estaria junto com ele, estaria ao seu lado. E a submissão, ela quer dizer alinhamento de pensamento, alinhamento de ideia. Colocar-se ao lado para que possam ambos militar na mesma causa. Então, submissão não implica inferioridade, mas uma linha de comando visando o bem da causa em que o exército estava engajado. Então, em uma causa comum. A mulher submeter-se ao marido é colocar-se ao lado dele, para que juntos eles possam militar na mesma causa, para que juntos eles possam enfrentar a vida juntos. E veja, irmãos, que por mais que circunstâncias da vida possam levar a um divórcio e
tragicamente, né, a morte de um dos cônjuges, ficando o outro viúvo. Alguém viver só não é algo que Deus viu com bons olhos. Porque Adão estava só no jardim, e Deus disse: não é bom que o homem viva só. Não será bom para ele viver só. Então eu farei uma mulher para caminhar com ele, para estar ao seu lado, para que eles possam caminhar junto, engajados no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Submissão implica apoiar o marido, respeitar as suas decisões, ter uma atitude serena e amável. Consiste em não usurpar funções que por direito pertencem ao marido. Irmãos, os lares hoje, às vezes ele pode ter uma configuração diferente, mas a mulher que ela quer tomar o lugar do marido, irmão. Ela quer assumir o lugar do marido, mesmo quando ele não outorgou para ela. E tem mulher que ela assume mesmo, e manda o marido ficar quieto, quem manda é ela, e pronto. Ela assume o comando. Em alguns casos, porque o marido, ele negligenciou aquilo que ele deveria fazer, e em alguns casos, porque a mulher está sendo autoritária dentro do relacionamento. Essa batuta, meu irmão, Deus colocou na sua mão. Você que deve reger essa orquestra. Sustente ela. Devido à experiência pastoral, ministerial, com exceção dos casos que o marido, que a mulher, ela assume essa posição, quando ela tem que assumir o papel do marido, porque o marido ele tem negligenciado o seu papel de marido, do homem da casa, inevitavelmente, sem exceção, com todas as mulheres que eu já conversei, que está nessas condições, ela lamenta muito, porque o marido ele não se posiciona, porque o marido ele não assume a postura que ele deveria assumir como o sacerdote do lar. Não foi uma nem duas irmãs ao longo da vida pastoral que eu já vi questionar: pastor, mas o meu marido ele não faz. Às vezes eu me sinto sobrecarregada, porque tem coisas que era para ele fazer e é eu que tenho que decidir sobre isso. Está lá um vazamento na parede e a mulher que tem que ir atrás do pedreiro, procurar um pedreiro. Irmão, assuma seu papel, irmão. Isso é papel de homem, assuma. É você que lidera, é você que conduz a família. Para onde é que vamos? Você é que vai dar o direcionamento. E a mulher se coloca ao lado, ajudando nesse processo. Significa apoiá-lo para que ele cresça como líder. Ter essa submissão respeitosa significa apoiá-lo para que ele cresça como líder e incentivá-lo a desenvolver o seu potencial como cabeça da família. Esse ideal levará a esposa a orar pelo marido, pedindo que Deus lhe conceda mais sabedoria e amor. Significa não criticar o marido publicamente. Se for preciso fazê-lo, que seja em particular e de maneira cordial. Irmão, eu vi uma mulher dar um esporro no marido dentro de um supermercado que, rapaz do céu, já ouviu falar na vergonha alheia? Você já ficou com vergonha por outra pessoa? Foi eu ali. Eu já estava constrangido, irmão. Mas a mulher deu um esporro no marido dentro do supermercado. Eu falei para minha esposa, ó, mulher, você vigia, porque se você me fizer uma dessa daí, eu largo você aqui dentro desse mercado e vou embora. Você vai embora a pé. Que eu saio daqui, pego o carro e vou embora, você vai embora a pé. Rapaz, como é que pode aprontar um negócio daquele no meio, as filas dos mercados tudo cheio e a mulher dando piti dentro do supermercado? Rapaz, o cara não sabia onde é que enfiava a cara. Tem alguns maridos que precisam tomar um esporro da mulher mesmo. Mas deixa quando chegar em casa, irmão. Quando chegar em casa você dá esse esporro aí, no meio dos outros não. Espera lá, dá um tempinho. Por fim, com relação às esposas, né? É preciso que fique evidente que a submissão ao marido vai até o ponto que isso não coloque a esposa em desacordo com a palavra de Deus e com os seus princípios.
Em última instância, a submissão da esposa pode implicar dizer não ao esposo quando o que ele pede significa pecar contra Deus. Então é submisso, mas claro, é colocar-se ao lado, mas colocar ao lado tem um limite, né? Se esse colocar ao lado fere os princípios da palavra de Deus, irmão, então sai fora, não fica ao lado não. De fato, haverá uma contestação daquilo que existe, daquilo que está se propondo, né? Daquilo que está querendo se colocar. Se por um lado a mulher deve se submeter respeitosamente, por outro lado, a liderança do homem deve ser amorosa. Quando nós olhamos para esse texto, inicialmente, a impressão que dá é que Deus ele exige mais da mulher do que do homem. Talvez o primeiro olhar para esse texto é que Deus ele está fazendo uma exigência maior para a mulher do que para o homem, mas não é, irmãos. Se você prestar atenção nos detalhes do que está escrito, Deus ele exige mais do marido do que da esposa. Porque se para a mulher Deus disse que ela deveria se colocar ao lado do marido e apoiá-lo e militar junto com ele em todas as dificuldades, para o marido Deus deu uma tarefa impossível de ser alcançada na sua plenitude. Porque se para as mulheres é submeta-se ao marido, para os maridos é ame a sua esposa. Mas não é apenas amar ela, é amá-la como Cristo amou a igreja. E qual é a demonstração disso? Por que na pergunta eu falei, não coloque algo subjetivo, né? Mas identifique especificamente. Como é que Deus ele demonstra isso? Dando a sua vida. Então ele diz, Cristo ele ama a igreja ao ponto de dar a vida por ela. Então o amor do marido para com a esposa, ele deve ser sacrificial. Entre a sua vida e a dela, meu irmão, a prioridade é a dela. Você tem que dar a sua vida por ela. O marido dá a vida pela esposa. É assim que tem que ser. É assim que Jesus ele nos orientou. Então grande parte da responsabilidade por formar um lar bem estruturado recai sobre o marido. A responsabilidade é sua. Se o seu lar está se desintegrando, saiba que você é o maior responsável por isso, meu irmão. Você é o maior responsável por isso. Grandes são os privilégios dados ao marido, mas maiores ainda são os seus deveres. Como lidar com a casa? Como é que ele deve lidar com a casa? Para liderar amorosamente, o marido deve assumir o seu papel de amar a esposa, cobrindo-a de inúmeros cuidados em todas as áreas. Ele precisa amá-la incondicionalmente. O amor a ela independe do fato dela ser amorosa, companheira, paciente, educada ou atraente. A igreja muitas vezes nada disso demonstra, e mesmo assim ela é amada por Jesus. E aqui Paulo ele apresenta o amor do marido para com a esposa, comparando com o amor de Cristo com a igreja. Comparando com o amor de Cristo com a igreja. Primeira coisa, para além de um sentimento, o amor ele é uma decisão. Ele é também um sentimento. Mas para além disso, o amor ele é uma decisão. Por exemplo, Deus ele decidiu nos amar, irmão. E ele nos ama não importa o que nós façamos. Isso não significa dizer que Deus ele não corrige e não repreende quando nós erramos. Mas o nosso erro não anulará o amor de Deus. Não importa o que você faça, Deus continua amando. Porque ele decidiu fazer isso. Então, amor é uma decisão que está além do sentimento. O marido deve se preocupar com o bem-estar emocional, físico e espiritual de sua esposa. Ele deve, essa parte aqui eu escrevi para mim, tá? Ele deve expressar o seu amor não só em atitudes, mas também em palavras. Você não ouviu nada disso, mulher?
essa é uma coisa que eu preciso, a cada momento, exercitar-me. E a minha esposa me cobra isso toda hora, perguntando-me se eu a amo. Eu digo, sim, eu já disse isso a você. Não, mas faz dia que você... Não, mas eu sou um homem de palavra. O que eu disse na semana passada está valendo. Não está valendo. Não, mas eu quero ouvir hoje. Eu quero ouvir hoje. Quero ouvir hoje. Veja, o marido, embora ele goste de ouvir, ele não, pelo menos a maioria, isso não vai fazer diferença. Ele não está muito ligado a isso. Para as esposas, isso faz toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença. O marido dizer que a ama. A liderança amorosa fará com que o marido se preocupe com o coração de sua esposa. Ele deve liderar com sabedoria, amor, paciência e respeito. O líder amoroso não se sente ameaçado em ouvir as opiniões da sua amada. Ao contrário, ele considera atentamente o que ele ouve, pois entende que a esposa lhe foi dada como auxiliadora, visando facilitar a sua compreensão diante das situações e das decisões que surgirão ao longo da jornada do casamento. A experiência vivenciada dentro do casamento nos mostra que a percepção da mulher para o que está acontecendo é muito maior do que a do homem. Nesse quesito, a mulher está anos-luz na frente dos homens, na percepção de algo que não se está vendo, mas que pode estar acontecendo. E às duras penas, o homem vai aprendendo isso, às vezes ao longo da caminhada, né? O pior de tudo, irmão, para o homem não é errar. O pior de tudo é ouvir da esposa, eu não te falei? Isso é que é o dolor, isso é que dói. Para o marido, o que dói é o não te falei. Você não me escuta, você não me dá ouvido. Se você me ouvisse o que eu tenho para dizer, esse é que é o pior de tudo. Então, as duras penas, o homem ele vai aprendendo com o passar do tempo, que quando a mulher chama a atenção para algo que pode estar acontecendo, as duras penas ele começa a dar uma atenção maior para a possibilidade de fato de estar acontecendo algo que ele ainda não está percebendo. Liderar amorosamente é apontar o caminho e ir por ele à frente da esposa. Significa ser escudo para protegê-la de ataques e dos perigos à sua volta. Ser suporte para carregá-la nas horas de necessidade. E ser o médico para cuidar das suas feridas. Significa ser o pastor da sua casa e do seu casamento. Precisamos assumir este papel. Quando o marido assume o seu papel, quando a esposa assume o seu papel, nós nos aproximamos, irmãos, de um casamento nota 10. Porque se a mulher se coloca ao lado do marido para batalharem junto, encorajando, incentivando, sendo a auxiliadora que a Bíblia nos apresenta. E quando o marido ele é um líder amoroso, quando ele olha para a sua esposa como aquela pessoa que está junto com ele nesse campo de batalha, liderando com amor, cuidando das suas emoções, do seu coração, do seu corpo, da sua mente, dela enquanto um todo. Nós nos aproximamos desse casamento, desse ideal de casamento a qual a Bíblia ela nos descreve. Caminhando para a nossa conclusão, assumir os respectivos papéis no lar é um dos pontos de partida para um casamento bem-sucedido. Assumir os respectivos papéis dentro de um lar é um ponto de partida para um casamento bem-sucedido, no qual ordem e progresso, e não caos e confusão, reinam neste lar. Que nós possamos olhar para a palavra de Deus, para aquilo que a Bíblia ela nos orienta. Porque nós vivemos em um período em que o caos matrimonial ele está instalado. Vendo essa ministração, eu estava pesquisando, só reforçando mais uma vez, uma pesquisa sobre o número de divórcio no Brasil.
2023, 47,8% de divórcio dos casamentos se desfizeram em 2023. Não há uma pesquisa, e isso é uma pesquisa do IBGE, não há uma pesquisa do IBGE, mas há alguns estudos, o pior, há alguns estudos de que o segundo casamento, ele é pior do que o primeiro. A pessoa separou porque o primeiro casamento, ela entendia que era ruim, o segundo é pior. Mais da metade das pessoas que se divorciam, se arrepende no segundo casamento, ao identificar que o primeiro cônjuge era melhor do que o segundo. Ela separou-se do primeiro porque estava ruim, casou com o segundo, está pior, está igual o meme lá, né? Estava ruim, mas parece que piorou, né? Mais ou menos isso. Por que que situações como essa acontecem? Dentre outras coisas, porque nós não assumimos os nossos papéis dentro do lar. Há uma intolerância muito grande por parte dos maridos e por parte das esposas. Que nós possamos voltar aos princípios bíblicos, irmãos. Que possamos voltar aos princípios bíblicos. Um tempo atrás, não é ninguém daqui não, já para ninguém estar pensando, tá? Um tempo atrás eu conversei com uma pessoa solteira, que não havia casado, nunca tinha casado, né? Mas almejava o casamento. E essa pessoa já estava ali com 50 anos, acho que até um pouco mais do que isso. E eu falei para essa pessoa assim, eu falei, mas escuta, uma irmã, eu falei, mãe, escuta, mas você acha que você acostumaria com o casamento, né? Você já está com mais de 50 anos e tem a sua liberdade, né? Não precisa dar satisfação para ninguém, vai a hora que quer, volta a hora que quer, tem a sua liberdade. Eu não sei se exatamente seria isso, né? Falei, aí de repente você casa, vai ter um mala de um homem aí para mandar em você, né? Ela falou, pastor, eu adoraria ter um homem para mandar em mim. Eu adoraria ter um homem para mandar de mim. E ela era uma pessoa meio durona, sabe? Ela falou, eu sou desse jeito porque eu nunca casei, nunca tive um homem para me colocar no meu lugar. Nunca tive um homem para me colocar no meu lugar. Por isso que esse é o meu jeito. Precisamos assumir os nossos papéis, irmãos. Precisamos assumir. Deus, ele deu um papel para a mulher e Deus, ele deu um papel para o homem. Nós estamos vivendo um momento, você pode pensar sobre isso, que nós teremos uma geração, muito provavelmente, nós teremos uma geração de homens e mulheres frustrados, mas eu acredito que principalmente mulheres frustrados em algum momento da sua vida mais à frente. Você vai ter um monte de mulheres empoderadas e solteironas, aos 40, 50, 60 anos de idade. E quando essa idade bater nelas, elas vão olhar para trás e muitas, talvez não todas, mas muitas se arrependerão das escolhas que fizeram para a sua vida. A nossa escolha, irmão, ela tem que ser a escolha padrão Bíblia. A nossa escolha, ela deve ser o padrão Bíblia. Mulher, coloque-se ao lado do seu marido e ajude ele em todas as batalhas que ele tiver a enfrentar. Marido, ame a sua esposa com um amor sacrificial, dê a sua vida por ela, se necessário for. Que Deus nos ajude dentro deste nosso processo. Que Deus ajude-nos a vencer as nossas limitações e que nós possamos nos aproximar daquilo que a Bíblia nos orienta para que possamos caminhar com o equilíbrio exigido pelas Escrituras Sagradas. Deus em Cristo abençoe a todos. Glória a Deus.